Agora é o seguinte, no nosso papo reto a gente vai falar sobre autoimagem, né? E aí fica aquela pergunta, será que a gente sabe de fato qual é a importância que a nossa autoimagem tem? Então a gente vai assistir esse VT e depois conversar com o especialista. Vamos lá. A percepção que você tem da sua autoimagem pode ser realista, positiva, negativa ou idealizada. Tudo depende de como foi construída ao longo da sua vida, da sua história, relações e vivências. A autoimagem também é sobre onde você quer chegar, o que é importante para você, o que lhe faz única e como gostaria de levar a vida. É sobre o que realmente lhe faz feliz e não sobre o que te dizem que é o certo ou bom para os outros. É sobre não ser refém dos padrões, do sistema e de se apropriar de si mesma e do seu estilo pessoal. Uma imagem realista e positiva resulta em boa autoestima, autoconfiança e autenticidade. Ao conhecer a imagem que construiu sobre si mesma, se inicia um caminho onde você pode reconhecer quem é, se gostar e se desenvolver de forma real. Construir uma imagem de si fortalecida, ter boa autoestima e nutrir amor por si mesma vem de um processo de autoconhecimento. Por isso, vamos falar sobre esse assunto hoje, no Papo Reto. Acompanhe. Muito interessante, né? Muito bacana a gente pensar na autoimagem, mas também pensar no que a gente passa para as pessoas, que aí não é a nossa autoimagem. Auto é quando a gente mesmo se olha e pensa a respeito de nós mesmos. Mas como é que as pessoas nos percebem? E hoje em dia a gente não consegue muito separar o que a gente é daquilo que a gente mostra, né? De como as pessoas percebem a gente. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo via Skype a Eide Apolinário, que é fotógrafa, especialista em posicionamento de imagem. Eide, seja bem-vinda, como vai? Obrigada, Cláudia. Eu agradeço. Que alegria estar com vocês aqui. Muito bom te receber também, muito bom poder falar desse assunto, né? Que eu acho que é um assunto importante, sobretudo nesse momento, porque a gente está usando as redes sociais o tempo todo, postando foto o tempo todo, às vezes até se cobrando além do que deveria, não é verdade? Você percebe isso como fotógrafa na sua profissão? Esse foi um dos principais fatores que me trouxe a pesquisar mais e a entender mais sobre um tema tão perfeito para essa questão que é o posicionamento de imagem. Isso eu trago uma pergunta, assim, já para a gente começar. Vocês imaginam que só de vocês se olharem no espelho, vocês podem faturar aí 10%, 10 vezes mais? Depende da porcentagem que você quer colocar, mas você pode transmitir, então, através da sua imagem, muita coisa, que hoje está tudo parado. Então, parado em qual sentido, Cláudia? Porque a gente não tem coragem de se olhar. Então, quando a gente entende um posicionamento nosso, isso fica muito mais claro. Então, quando a gente muda uma imagem comum para uma imagem pensada, para uma imagem onde a gente se enxerga ali, você tem coragem de ir muito além. Entendi. Então isso passa pelo autoconhecimento. O primeiro passo é o autoconhecimento. A primeira coisa é o autoconhecimento. Na verdade, hoje nas redes sociais, a gente posta muitas fotos, somos obrigados a estar na rede social. A gente viu isso com a pandemia, né, Cláudia? Uhum. Nós estamos na rede social. E aí, a gente não sabe muito bem como comunicar, como passar. E aí, o que eu vejo hoje em dia como fotógrafa, as pessoas vêm me procurar e falam, eu preciso de uma foto boa. Eide, eu preciso de uma foto assim, olha, muito bonita nessa foto. E aí, então, que a gente para e fala assim, não, quem é você? Primeiro para você.
E aí sim eu posso entender como que a gente pode mostrar tudo isso. Porque a maior dificuldade é da pessoa se entender, se conhecer e saber como comunicar isso. Porque hoje com a rede social, muitas pessoas hoje estão com essa dificuldade de como comunicar. Como que eu posso? Eu sou extrovertida, eu gosto de me comunicar, mas quando eu vejo uma câmera eu fico travada. Né? A gente tem muito isso. Então, como que eu posso, a partir de me olhar, de me posicionar, ter a certeza do que eu estou passando, a imagem correta? Então... Você começou falando de espelho, né? Você falou o ato de se olhar no espelho pode fazer toda a diferença. Você acha que as pessoas precisam se conhecer, claro que internamente, mas também se conhecer externamente? E aí passa pela questão do aceitar essa imagem? Olha, quando nós vemos que não tem alguma coisa estranha, porque a gente não consegue comunicar, porque a gente não consegue chegar naquele cliente, porque a gente não consegue passar um valor certo do nosso produto, é porque tem alguma coisa errada. Ou quando a gente se olha no espelho e aquela imagem não é a imagem que a gente quer passar. Então aí é o primeiro fator que chama atenção para falar, peraí, tem alguma coisa que não está certa. Então o primeiro passo é se posicionar diante de quem você é de verdade. A gente não pode esconder para a gente mesmo o que a gente é. Então, o se olhar, o buscar o que é luz e o que é sombra dentro de nós, né? E aí, falando muito da fotografia, que é o meu trabalho, o que é luz, eu mostro para as pessoas. E o que é sombra em mim, eu tenho dificuldade de mostrar. Então, quando a gente pega, então, essa luz e essa sombra e trabalha de uma forma onde a minha comunicação vai passar isso para as pessoas de forma correta, eu consigo subir mais um degrau. Eu consigo crescer e olhar para mim com orgulho. E esse posicionamento, Cláudia, de fato é isso. É olhar para você, parou, não tá legal? Quem eu sou? E o que eu quero comunicar, então? O que eu quero falar? O que eu quero que as pessoas me vejam? E aí, então, né, trazer tudo isso para a sua comunicação. E aí, como que a gente faz isso, né? A gente tem, então, alguns fatores que mostram isso. Então, na imagem, a gente precisa ter a cor certa, né? Falando da imagem aqui. Ter uma luz certa. Então, peraí, você vai passar as dicas de como é que a gente vai se posicionar bem para sair bonito na foto, é isso? Eu vou. Então, me dá 2 minutos. Me dá 2 minutos que a turma tem que chamar. Pode? Sim, é verdade. Olha, as dicas vão ficar lá pro finalzinho, porque, na verdade, essas dicas de fotografia que a gente vê, ela é só o reflexo daquilo que a gente transmite, né? Da nossa imagem, o que ela transmite. Então, a primeira coisa, Cláudia, é você olhar para a sua história e ver quais foram os momentos de sucesso e de fracasso que você teve. Porque muitas vezes a gente tem como autoimagem uma imagem daquele momento que a gente sofreu, daquele momento que a gente ficou triste, daquele momento que eu não fui bem sucedida, que eu perdi, que eu não vendi. E essa imagem é o que fica gravado para você. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente pensa através da imagem, né? Então, o primeiro passo é olhar para você, esse autoconhecimento de entender qual é a imagem que está falando mais alto. E quando a gente consegue, então, identificar essa imagem, e eu trago isso de uma forma através da linha do tempo, vai escrevendo, sabe? Vai pegando as suas fotos, as fotos que você tem na sua memória, na sua câmera interna. Vem trazendo essas imagens e vai ressignificando esses momentos, sabe? Então, no momento que eu não consegui vender, que eu não fui bem sucedida, transforma isso, porque a mente é atemporal e ela tudo pode criar. Então, faz um ressignificamento desse momento. Cria essa imagem mental de quem você é, do que você quer. E a partir do momento que você começa a se olhar como eu quero ser, você começa, então, a buscar isso, né? E aí, então, é o posicionamento. Você se posiciona diante da mulher que você quer ser,
de quem você quer se tornar, e aí então que vem o processo de se olhar no espelho todos os dias e falar assim, que especial que eu sou. Eu quero ser essa pessoa que eu decidi ser, que eu me posicionei para ser. E então eu falo, assim, o que eu tenho feito e o que eu tenho falado para as minhas amigas, para as minhas clientes, para as pessoas que entram em contato comigo, tem alguns hábitos que a gente decide na nossa vida por bem, que eles nos levam a chegar a essa autoimagem de sucesso. Porque a fotografia, ali, no momento, você marcar uma sessão e você ir fotografar, você não consegue expressar se você não sabe bem quem você é. É muito natural a gente olhar uma foto e falar, eu não gostei, né? Não é mesmo? Essa foto não me representa. Mas por quê? Tudo isso que você está na atitude, na postura, e isso tudo é desenvolvido 1%. 1% diante do espelho, falando para você mesma, afirmando quem você é e quem você quer se tornar, sim. Nossa, mas já falando para você. É um processo terapêutico, inclusive, né? Pelo que eu estou entendendo. Sim, é um processo terapêutico, porque você precisa lidar com você mesmo e com as suas dificuldades de se olhar e se olhar com amor. Mas só que quando você passa, Cláudia, lembra do primeiro processo de você fazer uma linha do tempo e olhar para a sua trajetória? Quando você olha para os seus momentos de dificuldade e ressignifica eles e traz os seus momentos de sucesso muito mais claro para você, você tem orgulho da sua história. Você tem orgulho de quem você é. E aí, então, você consegue olhar para a sua imagem e falar assim, não importa que eu tô com uma espinha, não importa que eu tô com um pouquinho de papada aqui, o que importa é que eu sou eu mesma. Eu venci um divórcio, eu venci uma perda de um filho, eu venci. E aí, quando você olha para isso, você olha para a câmera, você olha para a pessoa que está com você e você passa isso da sua forma de essência mesmo. Entregue, sem vergonha. Né? Você se entrega sem vergonha, sabe? Sem aquela vergonha de falar, ai, minha barriga, porque a questão toda né? É muito, assim, do externo e do quanto que a gente se cobra através das referências que a gente tem olhado. Então, seria hoje, perfeito se todo mundo fizesse isso, para todo mundo postar a verdade como ela é, para não criar essa expectativa falsa em relação à imagem, né, Eide? Mas, como tem aí também essa parte técnica, e eu tinha falado para você dar algumas dicas e nosso tempo já explodiu, me passa algumas dicas em relação à iluminação, posicionamento. Porque assim, você passar a sua essência e você trazer um posicionamento de imagem onde o seu cliente, onde as pessoas que estão olhando para você vão te validar, tipo, falar assim, porque hoje se você olhar uma imagem que não é muito boa, Cláudia, você já descarta, não é? Se você tem um produto, algo que não tá tão legal, você descarta. E pode ser muito bom esse produto. Então, essas dicas de iluminação, de cenário, vale para produto, pessoas, mas antes você mostra quem você é. Então, uma luz correta, né? Então, quando a gente vai, vamos construir uma selfie, que hoje é tão importante para mostrar aí no perfil. A gente está vendo algumas imagens de antes e depois, né? Antes do posicionamento, depois do posicionamento. Isso tudo passa, olha a transformação dessas pessoas. E são as mesmas pessoas, né? Então, a luz precisa ser pelo menos de uma janela com um braço de distância, Cláudia, tá? Então, se posiciona numa janela, onde você coloca a um braço de distância, e então você coloca a sua câmera, e você precisa olhar para a sua câmera. Lembra que a gente já mentalizou, visualizou essa mulher que você é? Então, não tenha vergonha de olhar para a câmera. É aí que você vai se conectar com o seu público, né? Olha, a postura, a imagem, a roupa, presta atenção nas cores que fazem parte do que você quer comunicar. Hoje eu tô de azul, Cláudia, e você sabe que o azul comunica, credibilidade, né? Credibilidade, segurança, tanto que a gente tem nas companhias aéreas, pessoas, a maioria deles são de azul. Então, para
a imagem, você precisa saber a cor e o que quer comunicar. E também cuidar do cenário, porque você quer passar uma imagem, você tá ali organizado e atrás tem um monte de bagunça, um monte de coisa, então muito se mistura. Perfeito. Então, a luz, o posicionamento, o cenário e a forma como você comunica de uma forma verdadeira sendo você. Maravilha. Esse é um posicionamento de imagem de sucesso. Gostei, viu, Eide? Gostei de aprender contigo. Muito obrigada, muito prazer em conversar e conhecê-la. Eu vou passar aqui seu contato nas redes sociais. Eu vou passar o do Instagram. Lá no Instagram vocês pegam tudo da Eide, tá? Eide com H Apolinário, tudo juntinho. Eide Apolinário. Exato. E até a próxima. Beijo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal esse trabalho, né, gente? Porque foi como eu falei, a gente precisa mostrar o que a gente é, né? Parar de se esconder atrás de um monte de filtro, um monte de ideias. Ou então não se mostrar porque, olha, é tudo tão perfeito lá. Na verdade, não tem nada perfeito. Nada perfeito aqueles olhos. A gente é perfeito como a gente é, não tem padrão de perfeição.